Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias de virada que parecem coisa de filme. A do Império Bizantino sobre a dinastia Macedônia. É uma narrativa sobre como um império que muita gente já dava como acabado conseguiu não só se reerguer, mas viver uma das suas fases mais espetaculares. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como um império que estava quase no fundo do poço conseguiu dar a volta por cima e ter uma nova idade de ouro? Que fatores permitiram essa virada impressionante? É esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Ok, vamos nos situar no tempo. A gente está falando ali do finalzinho do século IX até o comecinho do século XI. Essa época ficou conhecida como Renascimento Macedônio, um tempo de muita prosperidade e crescimento para o Império Bizantino. Mas o que foi a Cidade de Ouro na prática? Bom, imagine uma expansão militar que não só reconquistou territórios, mas que devolveu o orgulho para o império. Uma economia tão sólida que a riqueza começou a circular de verdade pelas províncias. E talvez o mais impressionante, um florescimento cultural espetacular. A arte bizantina, aqueles mosaicos de tirar o fôlego, chegou a um novo patamar, enquanto o conhecimento clássico grego e romano era redescoberto e estudado com uma paixão renovada. Agora, uma coisa é super importante entender. A Cidade de Ouro não apareceu do nada, não foi mágica. Ela foi construída, tijolo por tijolo, em cima de uma base muito sólida, que veio de reformas e decisões cruciais que prepararam o terreno para o sucesso. Então, que bases foram essas? E internamente, o fim daquela confusão toda do iconoclasmo, aquela guerra civil-religiosa sobre o uso de imagens, trouxe unidade. Na administração, o sistema dos temas, que eram tipo províncias militares, foi aprimorado, deixando as fronteiras muito mais fortes. Com as finanças do Estado em ordem, o Império pôde fazer algo vital: apoiar os pequenos proprietários de terra. E por que isso era tão crucial? Porque eram eles a espinha dorsal do exército bizantino. Só que essa estabilidade toda não significou paz, muito pelo contrário. O Império se viu no meio de uma luta gigantesca em duas frentes ao mesmo tempo. Era uma batalha pela sobrevivência que, com o tempo, se transformou numa guerra de expansão. O Império estava literalmente espremido entre dois inimigos gigantes. No leste e no sul, a guerra contra os califados muçulmanos era um conflito de desgaste, uma luta sem fim de avanços e recuos. Já no norte, a coisa era diferente. Era um confronto total, brutal, contra o Império Búlgaro, valendo o controle absoluto dos Balcãs. Essa guerra no leste foi um verdadeiro cabo de guerra. Teve derrotas humilhantes, como a perda da Sicília e o terrível saque de Tessalônica. Mas a maré começou a virar. A reconquista de Edessa em 944 não foi só uma vitória militar, foi uma vitória moral gigantesca. Eles trouxeram de volta para Constantinopla o Mandilion, uma relíquia sagrada que acreditavam ter a imagem de Cristo. Esse impulso foi tão forte que levou à recuperação das ilhas estratégicas de Creta e Chipre ali na década de 960. Enquanto isso, lá no norte, a ameaça búlgara se tornava uma questão de vida ou morte. A Batalha de Anchialo, em 917, foi mais do que uma derrota. Foi uma catástrofe. Um desastre que deixou bem claro que o Império Búlgaro não era um simples rival, era uma potência capaz de ameaçar a própria Constantinopla. E é exatamente aqui que entra em cena o cara que definiu o auge dessa era, o Imperador Basílio II. A determinação dele em esmagar a Bulgária rendeu a ele um apelido assustador. E o lugar dele como um dos maiores líderes militares da história de Bizâncio. A reputação do Basílio II foi forjada numa crueldade que virou lenda. Depois da batalha decisiva de Klaiden, dizem que ele mandou cegar milhares de soldados búlgaros capturados. Só que ele fez de um jeito aterrorizante. A cada 100 homens, 99 eram cegados dos dois olhos. O último ficava com um olho só, para poder guiar os outros de volta para casa. Foi um ato de guerra psicológica tão brutal, mas tão brutal, que simplesmente quebrou o espírito do exército búlgaro. Finalmente, em 1018, depois de décadas de uma guerra implacável, o conflito chegou ao fim. A Bulgária, que um dia chegou a ameaçar Constantinopla, se rendeu e foi completamente absorvida pelo Império. Pela primeira vez em séculos, a fronteira bizantina voltava a ser o histórico rio Danúbio. A vitória foi total. O resultado de tudo isso foi um império transformado. No final do reinado de Basílio II, em 1025, Bizâncio estava maior do que nunca em séculos. Aquele poder que quase entrou em colapso
Agora ia da Armênia, lá no leste, até o sul da Itália, no oeste. Mas, como todas as grandes épocas da história, essa também chegou ao fim. Então, vamos agora para a conclusão dessa história, olhar para o legado deixado pela dinastia Macedônia e os eventos que pouco a pouco fecharam esse capítulo. E um evento marcou simbolicamente o fim dessa era, o Grande Cisma de 1054. Isso não foi uma briga que começou do dia para a noite. Foi, na verdade, a oficialização de séculos de afastamento entre a Igreja Cristã do Oriente e a do Ocidente. A divisão entre a Igreja Ortodoxa e a Católica estava selada, e as consequências disso a gente vê até hoje. E assim a cortina se fecha. A morte do seu maior imperador, Basílio II, em 1025, foi o começo do fim. O cisma, em 1054, mostrou uma nova realidade política e religiosa. E, em 1056, com a morte da imperatriz Teodora, a linhagem da dinastia que liderou todo esse renascimento simplesmente acabou. No final das contas, a história do renascimento macedônio é um lembrete poderoso de como reformas internas, liderança forte e sucesso militar podem criar uma idade de ouro a partir do que pareciam ser apenas cinzas. Mas também nos deixa com aquela pergunta inevitável: o que exatamente faz com que até as eras mais brilhantes cheguem a um fim?